acontecendo coisas na minha semana e aí eu não consegui gravar o vídeo. Depois do final de março, meu filho, só ladeira abaixo. Ainda continuo com aquele maravilhoso problema de começar a ler e querer dormir. Eu também não gosto muito dela. Oi, gente, vindo gravar mais um vlog depois da vitória maravilhosa da Espanha. Era pra eu ter gravado esse vídeo mais cedo, mas aí, assim, eu tive outras coisas pra fazer. Semana passada era pra eu ter postado um vídeo, mas aí aconteceram coisas na minha semana e aí eu não consegui gravar o vídeo. Eu até tentei gravar um, mas eu achei uma porcaria, eu odiei, parecia que não tá falando nada com nada, sabe? Aí eu apaguei. É isso, toda vez que eu fico menstruada, eu fico assim, parecendo uma barata tonta. E com vontade de sair metendo a mão na cara de todo mundo. É isso. Então, gente, o foco do vídeo é o quê? Tentar ficar alguns dias dessa semana sem usar muitas redes sociais. Estamos o quê? Qual é a data de hoje? Hoje é 19? Eu acho que hoje é 19, não tenho certeza. Mas assim, eu só li um livro. Eu fiquei tipo umas 2 semanas e pouco no mesmo livro. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eu ficava rolando feed. E aí eu quero essa semana dar uma reduzida, voltar a me controlar, porque assim eu já fui controlada, tá? Eu passei 3 meses ficando menos de 1 hora tanto no TikTok quanto no Instagram. E aí depois do final de março, meu filho, só ladeira abaixo. Eu falei, não, tá errado, vamos voltar ao equilíbrio da vida. Porque assim, foi maravilhoso os 3 meses. Eu li bastante, eu tava mais concentrada. E agora eu tô assim, ó, parecendo uma barata tonta. Então é isso. No momento eu estou lendo este livro aqui, eu ainda não engatei tanto na leitura, eu só tô na página 42. Eu achei interessante que esse livro não tem capítulo, tá? Ele só tem esse negocinho aqui, ó, pra separar as partes. Não tem capítulo, é uma história direta. E aqui é a história de uma menina que ela tinha um estilo de vida. A história se passa na Holanda, tá? E aí o pai dela sustentava a casa e tal. E aí o pai sofreu um acidente no trabalho e aí ela teve que começar a trabalhar. E aí ela vai parar na casa de uma pessoa pra ser tipo a empregada da casa. E aí o cara que contrata ela, a família que contrata ela, né? O cara é pintor. E vai rolar um serelê entre os dois, tá? E assim, ela é super novinha, ela tem 16 anos. É o que eu posso dizer, o que tá aqui atrás, né? E até agora não aconteceu nada de extraordinário, então é isso. A única coisa que aconteceu é que ela foi pra casa da família, né? E aí tá se adaptando ao novo estilo de vida, de trabalho dela. É isso, nenéns. Vou ler agora. Ai, gente, pera. É que eu tô assim super feliz, sabe? Com a vitória da Espanha. Foi lindo, cara. Eu fiquei o jogo todinho com o cu na mão. Ai. Mas a vitória não foi pra Argentina. Estou super feliz. Ai, ai. Finalmente o mal não venceu dessa vez. Tá, agora eu vou ler, tá?
Oi, oi, gente. Já é outro dia, já segundou. Na verdade, já é 3h30 da tarde. Tô vindo gravar agora. De manhã eu fui fazer minhas obrigações, né? Fui estudar, fazer as coisas de casa, fazer post, tanto para as minhas redes sociais quanto as do ateliê. E aí enviar, organizar. Organizar não, ver umas peças para mandar para uma cliente. E aí, é isso. Agora eu tô aqui lanchando meus biscoitinhos de aveia com blueberries. Inclusive, blueberries que é mirtilo, tá? Inclusive, que frutinha sem graça, tão bonitinha. Mas o gosto tão, né, igual a cereja. Bonita, mas sem graça. Enfim, ontem à noite eu não li muito. Gente, eu acho que eu só li o quê? Umas 3 ou 4 páginas. E aí, eu comecei a cochilar. Aí eu fui dormir. É isso, amigos. Agora eu vou aqui comer. Terminar de assistir o meu episódio de Smallville, porque eu estou viciada nesta série. Estou na 7ª temporada já, inclusive. Nessa temporada eu tô achando o Clark Kent tão chato. Meu Deus, conseguiu ser mais chato do que a Lana. É isso. Restante eu vou ler. Ai, eu ainda continuo com aquele maravilhoso problema de começar a ler e querer dormir. E olha que eu dormi a noite todinha. Eu dormi cedo. Eu dormi antes de 10 horas. E mesmo assim, eu fico cochilando o tempo todo. Nossa, meu cabelo hoje tá assim, ó. Eu acho que eu não finalizei ele direito. Mas também tava chovendo, toda vez que fica chovendo, meu cabelo não presta. Oi, oi, pessoal. Hoje já é outro dia. É... Já passei da metade do livro. Eu poderia ter lido muito mais, mas eu acho que o que me enganchou nesse livro foi no domingo e a segunda-feira. Domingo eu tive que fazer umas coisas e aí na segunda-feira também. Eu pensei que não ia precisar fazer e acabei precisando fazer. E aí tomou muito do meu tempo. E aí eu não li muito. Aí eu só li mais ontem e hoje mais cedo. Dei uma boa lida. Bom, o livro ele tá interessante. Eu não diria que é uma história com muitas coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo ela é muito interessante. Porque a gente vai acompanhar, tipo, o dia a dia da menina, entendeu? Como é a dinâmica dela com a família e dela com os patrões. Aí, até o momento,
ela começou a ter mais contato com o patrão, né, que é pintor. Ela tá sendo até meio que assistente dele. E aí a gente também vê que ela não tá sendo muito querida por uma das empregadas mais antigas. A patroa dela também não gosta muito dela. E uma das filhas também não gosta muito dela. Aí também teve uma situação aqui que a família dela acabou ficando de quarentena porque pegaram a peste e aí até a irmã dela faleceu por conta disso. E aí a gente vai tá entrando numa situação em que ela meio que tá se apaixonando pelo pintor, ela também está se interessando pela pintura. O pintor ele é meio estranho, tá? Mas essa questão, esse pessoal da arte é meio excêntrico, né? E aí ele fica ensinando ela sobre pintura, sobre tintas, sobre essa parte mais técnica, né? Eu achei muito interessante ele explicando ela as cores, porque ela fica falando assim, ele usa tal cor, tipo azul, mas na imagem a gente interpreta branco. O que é muito interessante, né? Que as cores é bem assim mesmo. Tem toda uma teoria, tá? Não sei explicar não, mas tem toda uma teoria lá da composição das cores, e aí a gente interpreta de uma coisa, e enfim, é isso. Não vou saber explicar a técnica em si, mas é isso aí. E aí tem a questão também do filho do açougueiro, que tá afim dela, mas assim, ela não tá tão afim dele. Tipo, ela tá bom. A família dela tá super apoiando esse relacionamento. Eles querem muito que ela fique com o filho do açougueiro. Mas assim, ela está com uma quedinha pelo pintor. Eu quero ler mais para ver como é que vai se desenrolar isso. Porque até o momento dá a entender que tem algo, entendeu? Mas assim, ainda não está escancarado. Porque assim, do nada o cara meio que invocou com ela, sabe? Querendo que ela fizesse coisas, comprasse coisas pra ele, que ele não pedia a ninguém. Isso é meio bizarro. Aí talvez seja por isso que a esposa dele tá meio assim com ela. E ela é bem novinha. Aqui no livro ela completou o quê? Ela começou a trabalhar na casa com 16 anos e agora ela já está com 17. Ah, outra coisa. Antes eu falei, né, que o livro não tinha capítulo. O livro é dividido por ano. Aqui no, no início começa com 1664 e aí depois tem 1665. Deixa eu até ver se o próximo vai ser 1666, O próximo vai ser 1666, que vai ser os anos que ela vai estar trabalhando lá. Bom, gente, são essas as minhas atualizações. Agora, com relação a tempo de tela. Bom, dei uma certa diminuída, mas nem tanto. Por quê? Como eu já falei em alguns vídeos, eu acho que nesse aqui eu também falei antes, que eu e minha mãe nós temos um ateliê, né, de artesanato. Então a gente precisa estar alimentando a nossa página. Então, querendo ou não, eu preciso estar online. Aí é inevitável. Mas assim, antes eu estava ficando o quê? 10, 9, 10, 11 horas por aí. E agora 5 tá razoável. Tipo, no meu Instagram, pessoal, eu estou ficando menos. Mas assim, eu acabo conversando muito. Eu tenho duas amigas e a gente acaba conversando muito por lá. Não é nem que eu fique rolando feed, é porque a gente fica conversando. Mas dei uma diminuída muito boa. Aí vem a questão do ateliê, né? Que aí acaba tomando tempo, que eu preciso responder pessoas, eu preciso fazer post, tem stories, então isso acaba tomando um tempo. Mas assim, com relação ontem e hoje, eu consegui ter
mais tempo pra ler. Eu consegui fazer tudo o que eu tinha pra fazer, tipo as coisas de casa, programar os posts e tudo mais. Eu consegui terminar antes ali das 4 horas. Então, das 4 horas em diante, eu tive tempo pra ler. Eu só tirei um intervalozinho, né? Porque eu fui pra academia. Eu vou pra academia umas 5h30. Aí eu chego aqui em casa umas 6h20, 6h30. Aí tomo banho, tomo café. Aí quando ali umas 7h30 eu tenho um tempo pra ler. Mas é um pouco complicado também para ler depois do jantar, porque eu começo a ler e aí eu começo a pescar, sabe, gente? Aí é uma lida e uma dormida. Mas enfim, sobre a leitura do livro, eu achei muito boa. A escrita da autora é muito boa. É bem, assim, te instiga, sabe? Dá vontade de continuar a ler. Eu tô gostando disso. Eu tô gostando dessa história que não é nada mirabolante, né? Que a gente gosta de muitas emoções. Esse livro não é uma história só de muitas emoções, é sobre a história de vida da menina. Só isso. Mas, mesmo não tendo fortes emoções, eu estou achando super interessante acompanhar a jornada de vida da menina. E eu também tô gostando muito dessa questão, porque é um livro de época, né? E aí, os livros de época que eu estou acostumada de ler, assim, é muito fantasiosa, né? É como se fosse. É baseado em fatos reais, claro que tem toda uma base de estudos, e, enfim, mas assim, você acaba sacando que é uma coisa muito inventada, tem muitas firulas. E aqui não, eu sinto que a autora foi bem fiel à realidade da época. Eu tô achando isso muito interessante. Parece que você tá até lá. É sabe, uma vibe meio documentário, algo assim. É isso, tô gostando bastante. E agora eu vou dar uma lidinha e aí na estante eu tenho o quê? Academia. Bom, gente, hoje já é uma quinta-feira. Tô aqui parecendo a maluca porque eu estava fazendo o quê? Faxina. Mas eu consegui terminar o livro na estante. E eu amei esse livro. Eu achei que ia por um caminho, mas foi por outro. Eu achei que ela ia acabar tendo um certo envolvimento com o pintor, mas não. Ficou tudo de uma forma muito platônica, sabe? Eu achei muito interessante isso. O que eu mais gostei no livro foi o fato de que aqui você vê nitidamente as divisões. Tipo, essa menina aqui da pintura, ela veio de uma família protestante e ela acaba indo trabalhar na família católica. Você começa a ver as divisões de classe também, porque ela vai trabalhar na família rica. Venhamos e convenhamos, né? Pintor, artistas não eram bem ricos, mas estava no nível acima, né? E você vê também como os criados, os empregados eram tratados. Tipo, essa menina, ela era tratada como uma coisa, sabe? Ela fazia o que mandavam e pronto, acabou. Não importava se estava certo ou errado. Inclusive, um dos clientes do pintor, ele, quando ia, né, na casa dele para pousar, né, para pintura, e via ela, ele ficava assediando ela. Às vezes
Em alguns momentos ele pegava ela sozinha e ia lá, passava a mão nela. E assim ninguém fazia nada. As pessoas já sabiam que ele já tinha esse histórico, mas por conta dele ser rico, não acontecia nada com ele. Aí a pobre da menina tinha que ficar o quê? Se escondendo o tempo todo. Eu gostei bastante da história, eu achei que a autora fez um trabalho incrível. É um livro de ficção, tá? Ela se inspirou nesta pintura e um pouquinho na história do pintor para criar toda essa narrativa. Eu achei muito interessante a questão da convivência familiar dela, que ia numa boa até o pai dela sofrer um acidente e aí a vida dela mudar completamente. E ela aprender que a vida é dura. E que a gente tem que ser um pouquinho casca grossa, porque senão as pessoas passam por cima da gente. O livro todo fica uma certa tensão. E você percebe que a esposa do cara não gosta muito dela. E aí uma das empregadas não, que só tinha ela como empregada. Tinha essa menina que foi contratada depois e tinha outra que trabalhava na cozinha e tal. E aí essa outra empregada não gostava dela. E a filha mais velha também não. Inclusive a filha mais velha fazia a vida da menina aqui um inferno, tá? A menina o capeta. E aí você começa a ver. Eu já me perdi no que eu tava falando. Tá vendo, Roy? Não, oi, Roy, pras pessoas. Oi, pessoas. Oh. Tão simpática ela. Né, bebê? Tá, eu tava falando que. Sim. Ah, lembrei. Aí elas não gostavam da menina e tal. Já tinha um certo kikiki aqui. E aí, quando ela descobre que o cara pintou ela e usou os brincos da patroa, ela ficou muito fula. Ela já era meio fula da vida com o cara, sabe? Porque assim, ele pintava bem modo de gente, mas nunca pintou a esposa nem a família. E nem os filhos, nada. E aí, quando ela viu a menina com o brinco, ela ficou muito virada na desgraça. E aí veio uma questão que ficou rondando na minha cabeça o tempo todo, por essa questão delas não gostarem muito da menina. Porque ele nunca pintou a própria esposa. Depois ele veio com o Miguel bem assim. Ah, porque vocês não são, não quero eternizar vocês nesse mundo. Aí a mulher ficou assim, o quê? Que palhaçada é essa? Enfim, aí a menina acabou sendo demitida. A bichinha aqui, ó, passou por muita coisa. Até furar a orelha, ela furou por conta do pintor, sabe? Ela era meio apaixonada pelo pintor, apesar de ter um caso com o filho do açougueiro. Ela namorava com o filho do açougueiro, mas assim, a paixão dela é do pintor. Eu acho, para mim, que o pintor tinha uma quedinha por ela assim, sabe? Mas ele nunca deixou. Ele nunca deixou isso crescer. Só ficou ali na pintura e pronto. E é isso. Eu gostei bastante. Eu achei que eu não ia gostar muito porque uma vez eu vi uma resenha sobre esse livro e a pessoa achou o livro muito entediante, muito chato. E aí eu fiquei meio assim balançada, mas aí eu resolvi dar uma chance pro livro e eu gostei bastante. Tá, não sei se eu comentei antes, mas a história se passa na Holanda. A autora fez uma pesquisa, né, sobre a época e trouxe isso no livro de uma forma muito interessante que, assim, você compra muito. Não é, como eu disse antes, não é uma coisa meio fantasiosa. Eu acho que a autora ela foi bem fiel à época mesmo. E é isso. Tá, com relação ao tempo de tela. Eu dei uma diminuída, tá? Mas ainda eu acho que eu posso melhorar com relação a isso. Hoje, quinta-feira, até o momento, eu já fiquei o quê? 2 horas? Eu acho que foi. 2 horas e pouquinho.
Ontem eu fiquei, o que, 4, 5 horas por aí, enfim. Como eu disse antes, pra mim é um pouco mais difícil ficar totalmente sem as telas por conta do ateliê, por conta de algumas pessoas que moram fora, eu acabo conversando com elas por lá. Mas assim, eu já dei uma diminuída considerável. Eu espero continuar nesse ritmo, tá? Bom, eu vou terminando o vídeo por aqui. E é isso. E eu acho que amanhã eu já vou começar a gravar outro. Bom, gente, é isso. Um beijo para vocês. Tenham consciência, tá? Com relação às telas. É legal ficar rolando vídeo, mas também é muito legal a gente ocupar nosso tempo com outras coisas, tá? É isso. Tchau. Dá tchau, Rory. Dá tchau, Rory. Você é minha aqui. Tchau.